essa manhã de domingo tão abençoada, calorosa, hoje também com a celebração da ceia do Senhor. Então, o Senhor tem essas dádivas para nós, esses privilégios, a gente precisa ser grato a Deus. Deus continue abençoando nosso domingo, nosso culto, e tudo que estamos fazendo é para a sua glória somente. Queria te convidar a abrir o texto que está em 1 Samuel, seguindo a nossa série, capítulo de número 4, a partir do verso 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo 4, vamos ler todo o capítulo, versos 1 ao 22. Diz assim o texto. E a palavra de Samuel espalhou-se por todo Israel. Nessa época, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afec. Os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel, e intensificando-se o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? E acrescentaram: vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos de nossos inimigos. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: o que significa todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor viera ao acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram: deuses chegaram ao acampamento. Ai de nós! Nunca nos aconteceu uma coisa dessa. Ai de nós! Quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com toda espécie de pragas no deserto. Sejam fortes, filisteus, sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos de vocês. Sejam homens e lutem. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada e os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, morreram. Verso 12. Naquele mesmo dia, um benjamita correu da linha de batalha até Siló, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Quando ele chegou, Eli estava sentado em sua cadeira ao lado da estrada. Estava preocupado, pois em seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade, contou o que havia acontecido, e a cidade começou a gritar. Ele ouviu os gritos e perguntou: o que significa esse tumulto? O homem correu para contar tudo a Eli. Ele tinha 98 anos de idade e seus olhos estavam imóveis. Ele já não conseguia enxergar. O homem lhe disse: acabei de chegar da linha de batalha. Fugi de lá hoje mesmo. Ele perguntou: o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus 2 filhos, Hofni e Finéias, estão mortos e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz, quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos. Entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores do parto. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram: não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu, nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icavod e disse: a glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada por causa da morte do sogro e do marido. E ainda acrescentou: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Amém? Esse é o nosso texto. Vamos orar mais uma vez? Na sua cabeça. Pai nosso que estás nos céus, santificado, exaltado e bendito, Senhor, seja o teu nome. Obrigado, Deus, como eu disse, mais uma vez,
reunidos em Tua presença. Te louvamos, Te ofertamos, nos reunimos, tivemos aqui, Senhor, um momento belíssimo já de comunhão, e nós Te agradecemos por tudo isso. Nesse momento, Senhor, o momento da Tua palavra, nós viemos Te rogar, Senhor, Te implorar. Usa-nos, Senhor. Fale através de nós. Nos alerta, nos exorta, mas com certeza, Senhor, edifica a Tua igreja. Fala conosco, Senhor, porque viemos aqui para ouvir uma palavra. E se estivermos por algum acaso, Senhor, caminhando pelo caminho errado, sendo guiado, Senhor, conduzido, Senhor, para caminhos tortuosos, que o Senhor, Pai, como um Deus de amor que sempre foi e sempre será, que o Senhor nos castigue, que o Senhor nos puna, mas que possamos, Senhor, endireitar as nossas veredas, antes que seja tarde demais. Tem misericórdia de nós, Senhor. Fica conosco, e seja a Tua a glória, a força e o poder. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, irmãos, esse é o nosso texto. Um texto ultrajante, um texto recheado de tragédias. Quando eu li esse texto, não sei porquê, mas eu lembrei daquele jornal Meia Hora, que vende aqui, né, Nova Iguaçu, Mesquita. Eu lembrei daquele jornal. Eu não sei se você contou, mas são tragédias em cima de tragédias, algumas que já tinham sido avisadas pelo próprio Deus e outras, inclusive, inesperadas. Não sei se você reparou bem, mas só nesse texto, 4 pessoas da mesma família morrem. 4 pessoas. E entre essas 4, você tem um velho, né, um idoso de 98 anos de idade e uma gestante. Na hora do parto, também morre. Nesse texto, não sei se você conseguiu contar quantos soldados morreram, mas são cerca de 34 mil soldados que vão tombar no campo de batalha. Talvez isso não seja um número tão expressivo para uma guerra, mas se você tomar como base que isso era quase todo o exército de Israel na época, então você vai entender que aí foram quase 80% do exército que tombou ali, naquele momento. Mais ainda, a pior de todas as tragédias ainda aconteceria, que foi a Arca de Deus, a Arca da Aliança, o símbolo maior da presença de Deus no meio do seu povo, foi usurpada do meio do povo, foi levada. Então, é um texto cheio de tragédias, cheio de derrotas. E por isso o título dessa manhã, que a gente vai refletir em poucos minutos, se chama A Derrota da Infidelidade. Eu acredito que, apesar de todas essas tragédias, nós temos aqui algumas lições importantes. A primeira talvez seja que tudo isso poderia ter sido evitado. Eli foi avisado, Eli foi exortado, a gente tem visto isso desde o primeiro capítulo. O contraste claro entre a fidelidade e a infidelidade. Mas, infelizmente, o velho sacerdote não escutou. Seus filhos foram até repreendidos, mas não foram punidos. E isso mostrou a complacência de um pai, isso mostrou a falta de ação e de disciplina de um pastor, de um líder espiritual, que conduziu até a tragédia que a gente está vendo aqui. Tudo isso poderia ter sido evitado. Então, talvez uma das lições mais poderosas desse texto é entender que a causa da nossa ruína são os nossos próprios pecados. A causa da nossa destruição, da crise que nós vivemos e dos problemas que enfrentamos, pelo menos na maioria das vezes, é por conta dos nossos pecados. Como diz o sábio, Provérbios 16, 17, 18. A vereda do justo evita o mal. Quem guarda o seu caminho preserva a sua vida. O orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. É isso que nós vamos tentar ver. Eu vou dar para você 3 razões hoje que provam a derrota da infidelidade. E a gente vai aprender como evitar tudo isso. Em primeiro lugar, me acompanhe, versos de número 1 e 2. 3 erros consecutivos. O primeiro deles, saíram à guerra despreparados. Esse é o primeiro erro dessa manhã. Saíram à guerra despreparados. Vamos ler de novo, versos 1 e 2. E a palavra de Samuel espalhou-se por todo Israel. Nessa época, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Verso 2. Os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel. Intensificando-se o combate, Israel foi derrotado. Só até aqui. A primeira informação que o texto dá é que eles saíram para a batalha. Só que aqui no nosso próprio texto tem uma informação que eu comentei semana passada. E hoje eu retomo ela.
na segunda frase do primeiro versículo diz: nessa época os israelitas saíram à guerra. Essa expressão nessa época ela é muito mais do que uma expressão temporal, mostrando, olha, nesse período, nesse tempo, ou nesse ano, eles foram à guerra. Não, é muito mais do que isso. Semana passada eu lembrei para nós, né, que estamos acompanhando essa série no livro de Samuel, que a gente não pode esquecer que o contexto do jovem Samuel, embora a Escritura louve ali a sua fidelidade, o contexto é o mesmo contexto do livro de Juízes. Em outras palavras, a tragédia de uma nação que se autogovernava. Eu disse, né, não havia rei em Israel e cada um fazia o que parecia certo. Então esse é o contexto, e não só isso, mas como consequência dessa tragédia, mais tragédia. Eu falei que quando li o capítulo 4, lembrei do jornal Meia Hora, né? É verdade, mas eu também lembrei do livro de Juízes. Você que lembra da série que nós pregamos há 2 anos atrás aqui, você lembra disso. E você que já leu o livro de Juízes sabe disso. É um livro também recheado de tragédias. Seja por conta de perderem várias batalhas para exércitos inimigos, mas inclusive por conta de guerras civis também dentro de Israel. E não só isso, mas toda a injustiça que acontece, a desvalorização da vida humana, da vida da mulher. Enfim, isso está recheado no livro de Juízes. Por quê? Porque, mais uma vez, isso demonstra a derrota da nossa infidelidade. Então, só para lembrar, esse é o contexto. Quando o texto fala, olha, nessa época, Israel saiu para a batalha, ainda tem uma segunda informação aqui. Justamente o que nós já vimos há 2 semanas atrás, mais ou menos, que foi quando a gente falou sobre o contraste da fidelidade. Então, eu comecei aqui falando. Os avisos de Deus, as exortações de Deus para Eli e para os seus filhos, sobre os pecados que eles estavam vivendo, toda a denúncia que Deus fez ali, mostram para a gente, mais uma vez, o contexto daquela época. E o contexto não era somente um caos social, mas era um caos espiritual também. Uma desordem no meio religioso. E começa justamente por causa do nosso líder espiritual. De novo, um pai complacente, um líder fraco, né? Um púlpito fraco, provavelmente, e também uma mão fraca na hora de disciplinar. Então isso vai acarretando todas as nossas tragédias. Mas enfim, a gente chega no capítulo 4. O inimigo bate a porta. Os filisteus aqui, né, é um povo que você deve conhecer muito bem, e a gente conhece muito bem até por causa da história de Davi. Né? Davi é o grande rei que vai lutar e derrotar inclusive os filisteus, mas os filisteus aqui, eles começam a dar trabalho nesse texto. Você vai ver que eles vão continuar dando trabalho aí pelo menos até o final dos livros de Samuel. Mas o ponto é, o inimigo chega à porta. E aí a gente não tem outra opção. A gente tem que sair para batalhar. O problema é justamente isso. Eles foram à guerra despreparados. É nesse contexto de caos social, caos moral e caos religioso que simplesmente eles colocam a armadura, pegam nas armas, reúnem o exército e falam, vamos para a batalha. Já que é para lutar, vamos lutar. Só que eles se esqueceram de algo crucial. Antes de ir para a batalha, a gente precisa se preparar primeiro. E infelizmente foi isso que eles fizeram. Se a gente tomar como exemplo isso na história dos reis, eu lembro aqui, vou citar aqui pelo menos 2 reis. O rei Josafá, que eu já citei há poucos dias, e o rei Ezequias. 2 exemplos de reis que andaram segundo o coração de Deus, que fizeram aquilo que era certo, pelo menos na maioria do tempo, que todos eles cometeram erros, mas que foram aprovados por Deus. Esses 2 reis têm algo em comum. Um belo dia, grandes exércitos chegaram à sua porta. Tal como aconteceu aqui com o sacerdote Eli, com aquele povo, com os filhos de Eli, aconteceu com Josafá e com Ezequias. Com Josafá, eu falei aqui há poucos dias, se reuniu uma espécie de coalizão contra ele. 3 povos se uniram, marcharam contra Judá na época, né? Contra o reino de Judá, e chegaram de forma muito, muito veloz até o povo. Quando ele ficou sabendo que aquele exército enorme estava beirando ali o povo, ele disse, olha, não temos condições de lutar. Ele ainda disse, eu não sei nem o que fazer. Mas a primeira coisa que ele vai fazer é orar e jejuar. Ele conclama, segundo o texto, vai dizer, um grande jejum nacional, coloca o povo para orar e então ele próprio vai consultar o Senhor. Da mesma maneira o rei Ezequias. O rei Ezequias, você lembra muito bem, o rei da Assíria, Senaqueribe, vai até as portas, sitia Judá, cerca, né, destrói algumas cidades no caminho, cerca Judá e começa a jogar um monte de afrontas e zombaria para o meio do povo. Dizendo, olha, eu vou entrar, eu vou fazer, porque no Egito foi assim,
porque não sei aonde foi assim, aqui vai ser do mesmo jeito. E Ezequias também olha para aquela cena e fala, gente, não tem como lutar. Só para os irmãos terem ideia, o exército de Israel nunca foi um exército forte. Nunca foi, do ponto de vista militar, sempre foi considerado pelas outras nações um exército fraco. Você vai ver alguns anos à frente, quando Saul estiver liderando o povo, lá tem uma informação importante. Em todo o exército de Israel, só tinha 2 pessoas que usavam armas. Saul e seu filho Jonatas. Aí você pergunta, como é que o cara vai para a batalha sem usar arma? A gente está falando aqui de arma de guerra. Claro que eles usavam qualquer coisa como arma. Mas eles não tinham arma, eles não tinham muito preparo. Não eram como os gregos, posteriormente, os romanos, né, que eram todos fortificados. Não, era um exército fraco. E aí, o que esses 2 reis fazem? Ainda que o exército lá seja forte, ainda que o meu exército seja fraco ou forte, em primeiro lugar eu oro ao Senhor. Irmãos, isso aqui é a primeira lição que a gente precisa aprender. Porque assim como eles enfrentaram uma batalha e tiveram o inimigo à porta, da mesma maneira acontece na vida cristã. A nossa vida, eu tenho dito isso, é uma vida de altos e baixos. Ou a gente está lutando hoje ou a gente está lutando amanhã. É só essa opção que a gente tem. Nós estamos constantemente lutando. 3 inimigos importantes nós temos. Nós temos um inimigo interno, que é a carne, a nossa natureza pecaminosa, e nós temos 2 inimigos externos, que eles meio que se conversam, que é o mundo e o diabo. E eu já disse isso, o diabo, né, o mundo jaz no maligno. Então, o mundo nos persegue, o mundo nos afronta, mas sob a tutela e o comando do próprio Satanás. E não só isso, Satanás, ele conhece você. Embora ele não consiga sondar você, embora ele não consiga ler os seus pensamentos, mas ele te conhece. Pelas suas ações, por aquilo que você fala, por aquilo que você pratica no seu dia a dia, ele te conhece. Então ele sabe quais são as suas fraquezas internas. Então ele conversa, ele usa todas essas coisas. Alguém já disse, né? É o estrategista mais experiente. Aqui, pelo menos da face da Terra, é o estrategista mais experiente. Então veja, nós lutamos dia após dia. O ponto é, estamos preparados? Você lembra que Efésios 6 nos dá ali não só a notícia de que estamos em guerra, mas ele mostra pra gente, olha, tem armadura para colocar. Diferente do exército de Israel que eu acabei de pintar, tem armas espirituais para você usar. Diferente daquele exército, né, que, como eu disse, lutavam, não sei, com enxada, com algum tipo de objeto cortante, você recebeu armas e armadura para lutar. Mas, infelizmente, mesmo com tudo isso, o povo de Deus prefere deixar as armas em casa, prefere deixar a armadura em casa e sair para lutar sem nada. E o pior, ainda acha que tem que vencer. Pior ainda, se perder, ainda bota a culpa em Deus. Que é o que vai acontecer aqui a pouco. Por isso eu termino perguntando, quem você está seguindo para a batalha? Não se esqueça. A ruína do povo se dá porque eles seguiram 2 homens pecadores e infiéis, Hofni e Finés. Quem era o líder dessa batalha? Hofni e Finés. Quem você está seguindo para a batalha? Com quem você está ombreando na batalha? Irmãos, a gente não luta sozinho. Embora a vida cristã, como eu disse, seja uma vida de luta, mas a gente não luta sozinho. Por isso existe, e uma das coisas que o livro de Samuel vai nos ensinar, é o valor da amizade. Você lembra? Davi e Jonatas. No meio de todo o sofrimento de Davi, toda a rejeição, toda a perseguição dele, Deus enviou um amigo para acalentar o seu coração. E em um determinado momento da história de Davi, é Jonatas que vai avisar ele, olha, o meu pai está furioso contra você. Corre, foge, porque senão ele vai matar você. Veja, o valor de uma amizade sincera e espiritual. Ele te ajuda na hora da batalha. O problema é quando essa amizade não é uma amizade espiritual. Às vezes, inclusive, dentro da igreja. Sinto dizer isso, irmãos. E para a gente que está lendo o livro de Samuel, isso não é nenhum choque. Porque a gente viu sobre os filhos de Eli que tem ímpio na casa de Deus. Não estou falando só da nossa igreja, estou falando da igreja em geral. Às vezes a gente olha para alguém e a gente fala assim, eu confio nessa pessoa. Cuidado. Cuidado. Olhe bem para as suas atitudes. A árvore vai produzir frutos. Frutos bons ou frutos podres. A gente precisa estar atento. Porque nessa batalha, se a gente ombrear com um crente fraco do nosso lado, cai ele e cai a gente. Ao invés de cair você sozinho, cai os 2 juntos. Porque essa é a primeira lição que a gente aprende. Não vá para a batalha despreparado. Segundo lugar, como eu já disse, verso de número 3, eles culparam a Deus.
Se o primeiro erro é despreparado, o segundo é culpar Deus. Verso 3. Só a parte A. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? Irmão, isso aqui é típico. Isso aqui não é nenhuma surpresa. Desde que o mundo é mundo, inclusive, literalmente, desde que o mundo é mundo, você tem ali a figurinha do Adão, já transferindo a culpa para Deus por causa de algo que ele mesmo fez. Lembra? Foi a mulher que tu me deste. Adão, ele tem um talento aqui, ele consegue transferir a culpa duplamente. Pode ser qualquer um. Aí, como não tinha muita opção naquela época, né? Não tinha um exército, né? Não tinha sacerdote, não tinha muita gente. É estatística, né? Só tinha 2 pessoas que ele conversava. Com Deus na viração do dia e com a sua mulher. Ele pega 100% das pessoas, menos ele. E fala, o culpado é todo mundo, menos eu. É isso que ele fez, irmão. É isso que ele fez, é isso que o povo vai fazer aqui. O problema é que parece que a cegueira espiritual é algo contagioso. Eu falei aqui na semana passada, se não me foge a memória, isso, quando a gente falou do chamado de Samuel, o texto nos dá uma informação séria, e eu disse, aquela informação não é à toa. O texto fala que Eli já era um homem idoso e ele já quase não enxergava mais. Eu disse que os comentaristas fazem um paralelo com a sua debilidade física, com a sua debilidade espiritual. No sentido de dizer assim, olha, ele não enxergava nem fisicamente, nem espiritualmente. Infelizmente é isso que a gente está vendo. Ele viu os seus filhos pecarem dentro de sua casa, dentro da casa do Senhor, e ele deixou isso acontecer. Então ele era um cego espiritual. O problema é que isso é contagioso. Irmãos, gravem isso, eu já disse isso. Líderes espirituais que são cegos espiritualmente, que não possuem discernimento espiritual, nem temor de Deus no coração, vão contaminar todo o rebanho. E eu falei isso semana passada. O maior perigo para o rebanho não é o lobo. Porque o lobo ele vai tentar devorar uma ovelhinha, aí tem o pastor para socorrer. Tem os cães, né, que ajudam o pastor, tem o cajado, tem a vara, enfim, tem as armas. Agora, se o pastor for o vilão, e se aquele que nos conduz por meio de vielas e precipícios e vales, imagina ser conduzido por um pastor cego. Foi isso que a gente viu semana passada. Mas, infelizmente, a cegueira espiritual era contagiosa. Veja de novo o que diz o verso número 3, e aí você vai entender o que eu estou dizendo. Quando os soldados voltaram ao acampamento, ou seja, foram derrotados, aqui, só nesse primeiro momento, 4.000 tombaram. Aí, então, diz o texto, as autoridades de Israel perguntaram. Por isso eu estou dizendo, a cegueira espiritual é contagiosa. Porque aqui, quem disse essa frase, não foram Hofni e Finéias, e também não foi Eli, que são, digamos assim, os pecadores, né, do início do livro de Samuel. Não foram. Quem diz essas frases foram os outros líderes e as outras autoridades. Eles estão vivendo o mesmo contexto, né? E até essa altura os irmãos sabem disso. Porque lá no capítulo 2 é dito que os pecados dos filhos de Eli eram conhecidos no meio do povo. Grandes eram os seus pecados. Então por que eu estou dizendo isso? Porque não dá para a gente aqui falar assim, mas os líderes de Israel, as autoridades, eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Sabiam sim. Eles sabiam. E eu disse isso naquela oportunidade e repito aqui. É provável que sabiam e é provável que gostavam. E é provável que acobertavam aquilo que estava acontecendo. Porque o povo não pode deixar que a liderança continue levando a gente para a morte. Não pode. Era nessa hora que tinha que ter um levante. Era nessa hora que o povo tinha que se reunir e dizer assim, para com isso! Chega! Precisamos impedir isso antes que seja tarde demais. E de fato foi tarde demais. E ainda quando é tarde demais, o povo ainda não reconhece. E aí fala, Senhor, por que o Senhor nos deixou? E aí 2 coisinhas aqui bem rápidas. A primeira, transferir a nossa culpa para Deus é não reconhecer a gravidade do nosso pecado e suas consequências. Não foi isso que Adão fez? Não é isso que os líderes estão fazendo? E não é isso que nós fazemos? Transferir a nossa culpa para Deus, para qualquer pessoa, mas principalmente para Deus, é não entender a gravidade dos nossos pecados e as consequências que eles produzem. É não parar e olhar, peraí, mas eu estou sofrendo? Peraí, eu estou nessa situação?
Peraí, eu estou me sentindo frustrado. Mas calma, primeira coisa, a gente está aqui diante da mesa do Senhor, o autoexame. Falta, às vezes, irmãos, olhar para dentro. E aí o crente, alguém já disse isso, eu não sei quem foi, né? Alguém já disse isso, que o crente, ele é o maior juiz de todos, no sentido de julgar todo mundo, mas ele só se esquece de julgar ele próprio. Não é que seja errado, né, julgar o outro, ajudar o irmão, ajudar aquele que está errando, que está tropeçando, né, dar uma orientação, corrigir alguém, exortar alguém, tudo isso é bíblico. Tudo isso faz parte da vida da comunidade. Agora, antes de tudo isso, tira a trave do seu olho primeiro. Às vezes falta olhar para dentro. Será que a situação que eu estou é culpa dos outros? Será que a situação que eu vivo é culpa de Deus? Irmãos, sinceramente, dificilmente você vai ver alguém se queixando a Deus estando certo. Claro que você lembra, alguns salmistas bradaram, até quando, Senhor? Alguns profetas, como o profeta Abacuque, até quando, Senhor? Ali os teólogos concordam, ali a gente consegue ver o zelo desses homens. Porque em todos os momentos, eles mantiveram o temor, a santidade, o respeito ao nosso Deus, o que não está acontecendo nesse momento. Porque o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem. Em outras palavras, eles estão dizendo, olha, a gente perdeu porque Deus não ajudou. Simples. A gente foi para a batalha despreparado, a gente não tinha arma, mas a gente foi cheio de pecado escondido, não confessado, sem arrependimento de pecado, e a culpa ainda é de Deus. Veja o que diz Lamentações 3:39, um dos versos aí mais conhecidos, né? Nos ambientes aí fora. Como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? Você deve conhecer, né, mais esse texto com aquela tradução. De que se queixa o homem? Não é isso? De que se queixa o homem? O homem se queixa, senão dos seus próprios pecados. Tá? O problema é que esse versículo ele é mal traduzido e mal compreendido, porque o ponto de interrogação no hebraico ele não está no meio da frase. Algumas versões traduziram assim. Não está. Eu fui lá conferir e realmente o ponto de interrogação está no final da frase. Então é como se fosse assim, é como se o homem se queixasse de muitas coisas. Não. Aqui a queixa do homem e a lamentação de Jeremias é justamente por causa da punição fruto do seu próprio pecado. Tá? Então o homem aqui, ele não se queixava do pecado, ele se queixava da punição. Então o que ele está dizendo? Como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? E ele vai continuar o texto dizendo, mas dando a entender isso, de que não há reclamação sábia ou que se sustente quando Deus resolve nos punir por consequência dos nossos pecados. Então é isso que a gente precisa aprender em primeiro lugar. E segundo, essa queixa também revela a nossa visão do caráter de Deus. Esse tipo de queixa revela como nós vemos a Deus. Quem é o Deus que nós servimos? Não sei se você vai lembrar aquela cena da tempestade, Mar da Galileia, e os discípulos estão lá, aquela cena emblemática, né? O mar está agitado, o barco está balançando, Jesus está o quê? Dormindo na proa. Os discípulos olham para aquilo, você não sabe quem foi que perguntou, mas alguém foi lá acordar o mestre. E aí, talvez aquela atitude, no meio daquela crise toda, e aí sacudiram o mestre e perguntaram, não te importa que morramos? Irmãos, a pergunta ele poderia ter sido qualquer outra. Poderia ter sido, o senhor vai continuar dormindo aí? O senhor não tem medo de morrer? Ou então, o senhor pode fazer, não sei, alguma outra pergunta, alguma outra queixa. Mas foi, não te importa que morramos? Quando os discípulos falam isso, eles não estão tanto falando assim, Jesus não tem poder para parar a tempestade. Não é isso que eles estão dizendo. É como se fosse assim, Jesus não quer parar a tempestade e ele quer que a gente morra. É justamente o que acontece aqui. Porque o Senhor não impediu que o exército acabasse com a gente. Eu uso um exemplo. Imagine um jovem, como qualquer um de nós, que já passou por isso, né? Passando por uma entrevista de emprego. Imagina, ele acordou cedo, tomou seu café, aí ele coloca aquela beca, né? Aquela melhor roupa para impressionar o RP, né? As relações públicas ali. E para impressionar, enfim, ele prepara o seu discurso bonito. E um jovem cristão, o que ele vai fazer? Ele
vai orar muito aquela semana. Ele vai até no culto de quarta, né? Ele vai até no culto de quarta para pedir oração. Irmãos, ó, na sexta-feira eu tenho uma entrevista de emprego, ele se prepara, enfim, passa aquele perfume, nunca passa perfume, passa naquele dia. Se preparou, estou pronto para ir. Orou, confiante, Senhor, abre o caminho, faça aquele pessoal lá gostar de mim, né? Me ajuda. E aí ele vai para a entrevista. Imagina que ele chega na entrevista, aí tem tudo aquilo, aquelas provas, aqueles exames todos, enfim. Primeiro desânimo, ele olha que tem um monte de gente lá. Tem um monte de gente disputando com ele. Pensou que seria o único. Segundo desânimo, eu estou falando de mim, tá? Não estou falando de ninguém, não. Estou falando de mim. Confessando pecado aqui. Segundo desânimo, você descobre que tem crente disputando contigo. Aí você vê um monte de gente com a cabeça baixada, com o olho fechado, assim, orando, ou está sentindo dor, ou está orando. Aí o camarada orando, aí você fala assim, caramba, então já tem concorrente espiritual aqui também. Que eu pedi para Deus me ajudar, mas ele também está pedindo para Deus ajudar, e agora Deus vai ajudar quem? As brincadeiras à parte, irmãos, o pior acontece é quando o veredito sai. E aí o jovem cristão descobre que naquele dia ele não foi escolhido para a vaga. Não foi escolhido. Né? Eram poucas as vagas, eram muitos candidatos. Né? Talvez não estava tão preparado, enfim, por várias razões. Ele perde a vaguinha e aí ele sai dali, já reclamando com o Senhor e se queixando. Já disse, eu estou contando minha própria história, que isso já aconteceu comigo. Ele olha para o seu coração, ele olha para a sua vida e ele fala assim, pronto, de todas aquelas pessoas, 3, 4 passaram, por que eu não fui? Por que Deus não me concedeu aquela vaguinha ali? Era só uma para mim. Será que os outros que estavam ali mereciam mais do que eu? E aí começam os questionamentos. Mas a ideia dele é mais ou menos assim, eu até escrevi, poxa Senhor, bem que o Senhor podia ter me colocado naquela empresa. Por que o Senhor não quebrou a perna de alguns deles? No caminho para a entrevista. Irmão, só falta a gente falar isso. Por quê? Porque no final das contas, a culpa não é minha, que meu currículo é fraco. A culpa não é minha, porque eu não sei falar direito. A culpa é de Deus. Porque se Deus quisesse me ajudar, ele, sei lá, ele cegaria os olhos da pessoa que está lendo meu currículo. Estou dizendo que Deus não tem poder para fazer isso. Deus tem poder para fazer isso. Mas veja bem, ele tem poder de acordo com a sua vontade soberana. Esse é o problema. A nossa visão do caráter de Deus. Ele não age segundo a sua vontade. Ele age segundo a sua própria vontade. A primeira coisa que você precisa aprender sobre Deus é isso. Ele é soberano. Então isso vai descansar no nosso coração. Por fim, considere sua queixa hoje. Olhe para o seu coração e veja por que você está se queixando de Deus. Será que ela tem algum fundamento? Será que Deus é culpado pelas suas derrotas? Você considerou os seus próprios pecados já? Você considerou que Deus age conforme a sua própria vontade? Pense nisso. Mas em último lugar, caminhamos para o final. Terceiro grande erro. Eles domesticaram a presença de Deus. Isso você vai ver, aí, inclusive até pelo menos o capítulo 7, mas principalmente nesse texto. Domesticaram a presença de Deus. Vamos só para a parte B do versículo 3 até o verso 4. Diz assim, vamos a Siló. Depois de culpar Deus, ó, a culpa foi de Deus, tá? Que a gente perdeu. Aí a segunda reação. Vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor. Para quê? Para que ele vá conosco e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. Foram buscar reforço, né? A gente perdeu 4.000 homens, mas a gente já entendeu que está errado. Aí talvez o leitor, né, o espectador esperasse que, agora eles entenderam. Deus abriu os olhos deles, agora eles enxergaram. Não, vamos voltar, vamos recuar, vamos colocar o povo com pano de saco, vamos nos ajoelhar, vamos implorar, vamos nos arrepender. E então voltaremos à batalha. Não, isso acontece. Não, vamos pegar o totem lá que a gente esqueceu. Vamos pegar o pé de coelho que a gente deixou para trás. Né? Vamos trazer Deus para a batalha. Já que Deus não quer nos ajudar, vamos obrigar ele a vir. Mas para você entender melhor o peso desse pecado e desse erro, você primeiro tem que entender o que é a Arca da Aliança. O nome é forte, né? Arca
da aliança. O que significa esse objeto criado por Deus? Claro que não é motivo de idolatria. Nunca foi a intenção de Deus, obviamente. Deus abomina a idolatria. Então Deus não ia criar um objeto de idolatria. Então não tem nada a ver com isso. Mas cito aqui rapidamente dois teólogos, que é o X. Holme Jr. Ele explica bem rapidamente, dizendo o seguinte: a Arca da Aliança exerce a função de símbolo terreno visível do trono celestial do Senhor e lembrete tangível da presença do Senhor como rei no meio do seu povo. Lembra, ele tem o seu trono entre os querubins, mas mais, aquele objeto ali era um lembrete, era uma espécie de memorial para o meio do povo. Quando o povo olhava, o povo obviamente não ficava olhando para a arca, porque ela ficava escondida no Santo dos Santos. Mas o povo sabia, a arca está no meio do povo. O tabernáculo ficava no meio do povo. Né? Na época do deserto, no meio do acampamento. Aqui ficava em Siló, onde era o lugar de adoração. Mas o ponto é, o povo sabia, Deus está entre nós. É isso que significa a arca. É para isso que Deus criou. Tim Chester vai um pouquinho além, mas ele defende algo parecido, dizendo: Arca da Aliança, um lembrete a cada um deles de suas obrigações com a aliança. Por isso que é a Arca da Aliança, por isso que tem as pedras ali dentro, guardadas. Também contém uma amostra do maná, um lembrete da provisão de Deus no passado. Mas, acima de tudo, a arca era o símbolo portátil da presença de Deus entre o seu povo. Então, veja, as semelhanças são bem próximas aqui. Tá? Era o quê? Era Deus presente no meio do seu povo. Isso que era a Arca da Aliança. Tá? Então, quando a gente fala que eles domesticaram a presença de Deus, é porque eles simplesmente arrastaram a arca a seu bel prazer. Então, por que Israel... Pergunta é essa: por que Israel errou em trazer a arca para o campo de batalha? Primeira pergunta que a gente tem que fazer. Já entendemos o que é a arca. Se a arca ela é a representação portátil da presença de Deus, eu pergunto, não seria uma atitude piedosa? E eu disse, em primeiro lugar, eles perderam a primeira batalha porque foram despreparados. Então não parece uma atitude piedosa a gente dizer assim: não, rapaz, a gente perdeu porque a gente esqueceu de Deus. A gente foi para o campo de batalha sem Deus. Então vamos voltar lá e vamos levar a Arca da Aliança para a batalha. Eu sei que no primeiro momento parece uma atitude piedosa. Se você ler o livro de Números, se você ler o próprio livro de Êxodo, você vai entender não só a função da arca, mas que inclusive a arca, ali pelo menos nos textos, dá-se a entender de que Deus vai na frente do seu povo, espantando os inimigos, protegendo o seu povo. Mas nunca no sentido do objeto em si. Nunca. Mas como uma forma de lembrete, como eles mesmos usam aqui. Lembrete como uma forma de memorial, como uma forma de representação. É um lembrete, estou no meio de vocês. Mas eles não entenderam isso. Eles queriam levar Deus à força. Então veja, não é uma atitude piedosa querer ir à batalha com Deus. Sabe por que não é? Porque Deus não queria ir para a batalha com eles. É isso, ponto final. Por que não é uma atitude piedosa? Porque Deus não queria. Aqui é a mesma coisa que quando você está orando a Deus e você está pedindo a Deus por uma causa muito séria na sua vida. Talvez a perda de um parente que ainda não perdeu, que ainda não se foi. Talvez, sei lá, um motivo de doença muito grave. Enfim, a gente ora. E quantas causas que nós oramos, nós saímos, entre aspas, derrotados. Lutamos com Deus, diferente de Jacó, que lutou e prevaleceu, a gente luta e perde. Quantas vezes isso aconteceu com a gente, irmão? A gente entra numa campanha, alguém pede nossa oração, ou para a gente mesmo, para a nossa família. Quantos anos você já orou pelo seu filho, pela sua filha? Quantos anos você já orou para Deus trazer o teu marido? Lutamos, perdemos várias vezes. Aí imagina que numa dessas perdas, você fala assim: não, Deus é obrigado a me ajudar. Não, tem alguma coisa errada aqui. Mas o que está errado nunca está dentro de você, mas fora. E aí acontece o que X. Holme denunciou, dizendo: é compreensível, portanto, que alguns, sobre a arca, a considerassem uma garantia de vitória. Mas essa é uma ideia intrinsecamente pagã. O Senhor não pode ser manipulado nem coagido. Veja, a intervir em favor do seu povo. E não devemos vê-lo como um pé de coelho ou um trevo de 4 folhas. A pergunta é: como que a gente tem domesticado
o nosso Deus. É quando a gente quer que a nossa vontade seja feita. Irmãos, sinceramente, sendo bem sincero, eu sou homem como cada um de vocês. Quando a gente entra numa causa, quando a gente, como eu disse aqui, luta com Deus por qualquer coisa, seja emprego, seja família, saúde, enfim, qualquer pedido. Principalmente quando envolve pessoas queridas no meio de nós. A gente ora por alguém que está com câncer, a gente ora por alguém que está enfermo. O desejo primeiro do nosso coração é que a vontade da comunidade, a vontade da família e a tua vontade seja feita. Essa sempre vai ser a tentação primeira do cristão. A sua vontade em detrimento da vontade de Deus. Por isso que o cristianismo começa com renúncia. Negue-se a si mesmo, não é só negar aquilo que você fazia, mas principalmente a sua própria vontade. O próprio mestre nos ensinou isso. Mestre, fomos na cidade, não compramos comida, João capítulo 4. Jesus vira para ele assim, rapaz, não se preocupa, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que me enviou. A minha comida, o meu alimento, o meu prazer. Ah, irmãos, quando a gente fala um tipo de frase como essa que é muito bonita, mas você só vai fazer a vontade de Deus quando você abrir mão da sua. É isso que o texto de hoje nos ensina. Eles arrastaram a arca de Deus para o meio do campo de batalha. Mas em nenhum momento eles perguntaram, será que essa é a vontade de Deus? Será que Deus está do nosso lado? Não, vamos colocar Deus na parede. Como dizem os nossos primos, e não sei se são irmãos, pelo menos alguns devem ser, da Igreja Universal, do Reino de Deus. Você não recebeu porque você não determinou. Você não recebeu porque faltou fé em você. É um erro completo fazer isso. Tim Chester vai dizer que nós tratamos Deus como um tipo de garçom. É interessante porque ele usa esse exemplo e ele imagina você sentado num restaurante com a sua esposa. Imagina um aniversário de casamento, não sei, um pedido de noivado, você está no restaurante. E aí vem aquela figura tão importante, né, para aquele momento, que é a figura do garçom. Um emprego digno, um emprego, né, bonito. O camarada chega, só que por mais digno que seja o emprego dele, né, por mais belo que seja a profissão de um garçom, quem aqui já convidou o garçom para sentar na mesa e comer com você? Quem aqui já fez isso? Levanta a mão. Ah, Daniel. Obrigado por quebrar meu exemplo, Daniel. Brincadeira. Mas veja, pelo menos a maioria não. Por quê? Porque aquele garçom, por melhor que ele seja, ele não tem comunhão comigo. Ele não faz parte da minha família. Eu não pagaria um almoço para ele ali, porque a gente está aqui se reunindo por causa do aniversário de casamento. Não há por que colocar um terceiro no meio da mesa. Só que não se esqueça, nós estamos fazendo Deus de garçom. Deus deveria ter um trono na nossa mesa. A gente pregou domingo passado, Ele é nosso Pai. Você imagina teu pai te servindo na casa e você dizendo assim, não pai, não senta na mesa comigo não. Senta para lá. Peraí, o senhor já trouxe o que eu pedi? Já, meu filho. Então tá bom, agora pode sair. É exatamente o que fazemos com o nosso Deus. E o povo brasileiro é expert em fazer isso. Principalmente aqueles que não têm vida de comunhão com a igreja. Principalmente. São os pedintes de oração. E às vezes, irmão, para ser sincero, às vezes eu fico agoniado com isso. É um tal de pedir aqui, pedir ali, pedir aqui. Aí a pergunta é, por que você não vai e pede? Ah, ora pelo primo do meu vizinho, da minha mãe, da minha tia. Poxa, por que você não vai lá e pede? Por que você não luta em oração com o teu Deus? Mas aí pede pra gente. Por quê? Porque Deus só serve para servi-lo. Para mais nada. Aí no momento de paz e prosperidade, aí ele faz como a gente faz com o garçom. A gente trata ele bem e tal, né? Nos serviu, beleza, show de bola. Mas agora deixa eu bater meu papo aqui, me dá licença, que eu quero privacidade. É isso que a gente faz. Somos um povo de raiz idólatra. A gente precisa combater isso. Deus não é o gênio da lâmpada, Ele não é o garçom, Ele é teu Pai. Esse foi o erro do povo e por isso foram derrotados. Para concluir, o resultado está dos versos 10 ao 21. Eu vou só passar aqui, porque, como eu já disse no início, tragédia em cima de tragédia. Eu listei aqui 6 tragédias que aconteceram. Primeiro, Israel é derrotado 2 vezes. Versos 2 e verso 10.
dizem a repetida frase: Israel foi derrotado. 2 vezes. Segundo, isso, detalhe importante. Israel foi derrotado 2 vezes. Detalhe importante. Na primeira vez, sem arca. Na segunda vez, com a arca. Então, o problema não era a arca. Segundo, sofreram um grande massacre. 30 mais 4, 34 mil soldados, só soldados, tombaram no campo de batalha. Eu já disse, isso era quase aí 80% de todo o exército. Terceiro lugar, Hofni e Finéias morreram. A liderança da batalha morreu. A liderança espiritual presente na batalha morreu. Eli, como você já viu, estava praticamente aposentado, sentado na sua cadeira. Né? Alguém até disse, achei meio bizarro, mas talvez seja até verdade. O texto fala que Eli, quando morreu, ele caiu da cadeira, e o texto fala, né, porque ele era pesado. Você lembra qual era um dos pecados dos filhos de Eli? Roubar a gordura do animal e comer. Aí eu vi alguém dizendo isso, que Eli morreu porque ele era gordo. Aí eu falei, não, isso aqui eu não posso usar. Mas, irmãos, aqui existe também, pelo menos, algum ponto de verdade aqui. Não pelo fato de ele ser gordo, né? Coitado dos gordinhos, mas o ponto aqui é que eles estavam roubando da oferta de Deus. E é esse mesmo pecado que no final vai voltar-se contra ele. Então veja, morreu a liderança do povo. Quarto lugar, a arca de Deus foi levada pelos filisteus. E como eu já disse, essa foi a pior consequência de todas. Você pode observar que quando ele recebe a notícia, o moço vem gritando, ele está cego, ele ouve o barulho, fica preocupado. A primeira informação importante que o texto dá é dizer que Eli estava sentado em sua cadeira ao lado da estrada, verso 13. Estava preocupado, pois seu coração temia pela arca de Deus. Se foi dito algo até agora bom de Eli, está aqui nesse versículo. Algo bom de Eli. Por quê? Lembre-se, os seus filhos estavam na batalha. Você lembra que nos capítulos anteriores, Eli é colocado no mesmo pecado dos seus filhos? Por quê? Deus vai descortinar isso e dizer, porque ele amava mais os seus filhos do que a mim. Ele honrava mais os seus filhos do que a mim. Agora parece que alguma coisa já mudou no coração de Eli. Parece. Por quê? Porque ele não está preocupado com os filhos que estão na batalha. Os filhos já receberam sentença de morte. Talvez seja hoje, talvez seja amanhã. Ele está mais preocupado com a arca da aliança. Ajuda aí. Então, a arca de Deus foi levada pelos filisteus. Quinto lugar, Eli morreu com a notícia. E como eu disse, ele ignora todas as notícias e ele morre na hora que ele ouve. A arca de Deus foi levada. Ele escuta, olha, morreram, grande massacre aconteceu. 34 mil morreram. Seus filhos morreram. Mas quando ele ouve, a arca de Deus foi levada, ele cai para trás e morre. Essa era a preocupação daquele velho coração. Em sexto lugar, sua nora morreu, porque não resistiu às tragédias. E de novo, mais uma vez, especialmente a tragédia de que a arca foi levada. Eu estou enfatizando a arca porque você vai ver. O livro de Samuel diz-se que ele tem 3 personagens principais. Samuel, Saul e Davi. Só que isso não é toda a verdade. Porque tem um quarto personagem aqui. Se é que a gente pode personificar a arca de Deus. A arca de Deus. Ela é protagonista no texto de Samuel até 2 Samuel capítulo 7, que é quando Davi vai trazer a arca de Deus de volta para o meio do povo. Você lembra? Uzá é destruído porque bota a mão na arca e a casa de Obed-Edom é prosperada por causa da arca. Então a arca é protagonista no texto. Veja, as tragédias vão acontecendo por consequência, tanto porque a arca de Deus foi tomada. Sua nora morre por causa disso. E nessa hora, e eu vou terminar falando disso, já estou acabando, acontece pra gente a última liçãozinha do texto. A gente vai concluir o texto falando disso. Lembra o nomezinho que essa mulher colocou no filho dela? Interessante que é o filho de Finéias. Ela é esposa de Finéias, nora de Eli. Ela recebe a notícia e entra em trabalho de parto. Um parto complicado, como diz o texto. Ela não vai suportar as dores e a vida dela está se esvaindo. E antes de morrer, as mulheres tentam consolar ela. Você está tendo um homem? Ela não fala nada. Antes de morrer, ela coloca o nome do seu filho como um grande lembrete do que realmente estava errado no meio do povo de Israel.
O que a gente vem falando desde o versículo 1 até aqui, no final da história. Lembra? A derrota da infidelidade. No final da história. Mais uma vez, Deus usa uma mulher para falar no meio do povo. Mais uma vez. Começou com Ana, agora vai com a nora de Eli. Não sei se você reparou a profundidade que há nessa palavrinha. Ikavod. Significa literalmente sem glória. É isso que significa. Foi-se a glória de Deus. Irmãos, isso aqui é muito mais do que força de expressão. Isso aqui é um reconhecimento de que nenhuma autoridade de Israel conseguiu enxergar. Nenhuma. Nem Eli, nem seus filhos, os sacerdotes, os líderes, ninguém enxergou até essa mulher. Ela leu toda a tragédia. Claro, isso levou ela à morte. Mas antes de morrer, ela deixou a lição. Veja, isso tudo aconteceu porque vocês domesticaram a presença de Deus. E a presença de Deus foi levada de Israel. Não somente quando a arca foi levada. Mas você lembra do capítulo anterior? Naquela época, raramente o Senhor falava. E as visões não eram frequentes. Deus já havia abandonado a casa de Eli, bem como todo Israel, já há algum tempo. O que ela está dizendo aqui é um reconhecimento por conta do pecado. Então, se lá no início eu falei, eles perderam porque foram para a batalha despreparados, aqui no final eles entenderam. Nós perdemos porque a glória de Deus foi tomada. E então eu termino perguntando, melhor dizendo para você, arrependa-se enquanto é tempo. Arrependa-se enquanto é dia. Arrependa-se enquanto você pode. Busque enquanto você pode achar. Porque se tem uma coisa que esse texto nos ensina, é que quando Deus fala, acho que eu tive uma perda de som aqui. Quando Deus fala, Ele cumpre. Se tem uma coisa que Samuel capítulo 4 nos ensina, é que Deus prometeu que a casa de Eli seria punida, que seus filhos morreriam. E Deus cumpriu isso no capítulo 4. Em outras palavras, juízo de Deus por causa da infidelidade. Mas como eu disse, já disse várias vezes, o problema não é o nosso pecado. O problema é permanecer em pecado, com o coração duro e impenitente, não olhar para dentro, não reconhecer cada um deles e não confessar ao Senhor. Como diz o texto bíblico, aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Amém? Vamos orar e vamos já dar, na sequência, início à ceia do Senhor.